Depois de já ter reunido o número de troncos que julgava ser o suficiente para a construção da cabana, dei início ao seu descasque. A maior parte eram troncos de pinheiro, mas também tinha alguns eucaliptos e carvalhos. Os pinheiros não são muito fáceis de descascar e ficam sempre algum resto de pele agarrados ao tronco, e daí aquelas manchas acastanhadas com que eles ficam. Esses restos de casca acabam por dar uma aparência ainda mais rústica a uma cabana deste tipo, embora grande parte desses pedaços finos da casca acabem por se soltar mais tarde. Este trabalho, feito com o machado, é muito duro e moroso, podendo por isso existir a tentação de montar as paredes sem descascar os troncos. Aconselho vivamente a que os troncos sejam bem descascados, não só porque a cabana irá ficar com muito melhor aparência, mas também porque a casca iria inevitavelmente servir de alojamento aos parasitas da madeira que a destruiriam em pouco tempo. Para além disso, a casca iria impedir a aplicação de um produto conservante que é também altamente aconselhável que se faça. Por isso, repito, não construa a sua cabana sem descascar bem os troncos primeiro, porque, se o fizer, irá inevitavelmente arrepender-se mais tarde. Antes de começar a descascar os troncos, coloquei um panal a cobrir o local de trabalho, porque seria impensável fazer este tipo de trabalho ao sol, dada a sua dureza, e também porque é uma tarefa em que estamos praticamente sempre no mesmo sítio, o que a tornaria insuportável. Este trabalho de descascar troncos não era completamente desconhecido para mim, pois já tinha durante a minha juventude trabalhado numa serração de madeiras antes da existência das máquinas de descasque mecânico, onde fizeram, entre outros, também esse trabalho, e recordo-me perfeitamente de que ninguém gostava de o fazer, devido à sua dureza e de obrigar a uma posição corporal incómoda que provoca dores nas costas. O machado que se utiliza neste tipo de trabalho não deve ser muito pesado e é diferente dos machados que se utilizam para rachar a lenha. A sua área de corte é um pouco maior, sendo que é uma ferramenta que também pode ser designada por machada, apesar de normalmente se considerar a machada como uma ferramenta que se manuseia com uma só mão. Neste caso, a machada deve ser manuseada e bem pelas duas mãos. Os troncos das árvores, mesmo que sejam da mesma espécie, não oferecem todos o mesmo nível de dificuldade para fazer o descasque. Nos pinheiros e nos carvalhos, ou carvalhas como também as designamos por aqui, a parte junto ao pé é sempre mais difícil porque, como é natural, a casca é mais grossa e está mais agarrada. Para descascar pinheiros deve-se manusear o machado de modo a que a lâmina corte a casca o mais possível junto ao corpo da árvore, sem penetrar na madeira. No caso dos troncos mais grossos, especialmente junto ao pé, o machado deve ser batido com algum balanço, mas nos troncos mais finos, por vezes, basta dar batidas mais curtas. O descasque dos eucaliptos não tem nada a ver com as outras árvores de que já falei. A casca solta-se com muita facilidade e, para além disso, não ficam quaisquer resíduos agarrados aos troncos, ficando estes completamente lisos. Para descascar eucaliptos praticamente não é preciso usar o machado, pois em muitas dessas árvores a casca arranca-se à mão. Antes do aparecimento das modernas máquinas que fazem o corte de eucaliptos e os deixam já traçados e descascados, esse trabalho era feito à mão nas florestas e essa madeira que se destinava às fábricas de celulose era colocada em pequenos montes e só depois de seca era transportada em caminhões, porque os eucaliptos após o descasque escorregam como enguias. Se fosse só pelo descasque e também pela facilidade dos troncos serem trabalhados em verde, eu diria que o eucalipto era a melhor árvore para se fazer uma cabana. Mas há outros pormenores a ter em conta, como sejam a sua potência para abrir rachaduras, o que não acontece tanto com os pinheiros, e também o poderem empenar e torcer mais do que outras árvores. Mas neste caso eu tenho de dizer que não notei qualquer tipo de empeno ou torção nos eucaliptos que utilizei na minha cabana. Quanto à duração da madeira, os eucaliptos também têm grandes vantagens sobre os pinheiros quando não estão expostos à chuva. Como numa cabana pequenina como é a minha, e em que deixei um beirado com cerca de 50 cm e coloquei caleiras para que a água que cai das telhas não salpique as paredes, não existe grande perigo nesse aspecto. E como ainda tem pedra acima do solo, também com cerca de 50 cm, a madeira das paredes está bem salvaguardada das intempéries. Como se pode ver pelas imagens, apenas no início do descasque de um tronco de eucalipto existe a necessidade de utilizar o machado, porque depois desse início a casca retira-se à mão com bastante facilidade. No entanto, para se usufruir desta facilidade de descasque, é preciso descascar os troncos logo a seguir ao corte e ter também em conta a altura do ano em que as árvores, neste caso os eucaliptos, são cortados, porque há uma altura do ano em que a operação de retirar a casca é mais difícil. E essa época é precisamente na altura em que é mais recomendado que esse corte se faça e que é nos meses em que as árvores se encontram em repouso vegetativo, ou seja, durante o inverno.
Creio que esse facto se deva a uma menor circulação de seiva na árvore, o que poderá tornar mais difícil o descolar da casca. O certo é que eu cortei estes eucaliptos em pleno verão, fora da época recomendada, mas a verdade é que não podia estar a esperar pelo inverno e também, pelo menos na minha região, não vejo que essa recomendação de cortar no inverno seja muito respeitada. Não aprofundei muito as minhas pesquisas sobre as vantagens de cortar as árvores no inverno. Creio que uma dessas vantagens poderá ser a secagem ocorrer mais lentamente e essa lentidão da secagem contribuir para que a madeira não rache nem empene.